no favor do rei. E o texto base está em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 3 até o 11. Diz assim: Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá para sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Aleluia. Gente, eu quero trazer aqui, nesse início, a citação de Billy Graham, que ele diz: A Bíblia não manda que pecadores procurem a igreja, mas que a igreja saia em busca dos pecadores. E eu quero começar essa noite chamando vocês para olharem comigo para Davi, não como um rei primeiramente, mas como um homem temente a Deus. E olhar para esse homem temente a Deus e ver que essa figura já apontava para algo que viria depois, que somos nós, homens e mulheres temente a Deus, que não devemos esperar que o pecador, o aleijado, aquele que está longe, esquecido, venha até a nós buscando a Deus, mas que a gente vá até eles e busque eles onde eles estão, que a gente leve o amor e a bondade de Deus para essas pessoas que ainda não foram alcançadas pela lealdade do Senhor. E aí eu quero contar um pouquinho da história da amizade entre Davi. Olhando já para Davi como rei, Davi assume o trono, como a Bíblia conta, um dia ele está lá no seu palácio e ele se lembra. Ele fala: será que tem alguém da casa de Davi? E o que faz ele lembrar? O que faz ele ter no coração esse desejo de honrar alguém da descendência de Jonatas, perdão? Era a amizade deles. Jonatas era filho de Saul. Saul perseguiu Davi, Saul queria matar Davi. E quando Davi mais precisou, Jonatas esteve do lado dele. Jonatas se colocou entre o pai e o amigo para poupar a vida do próprio amigo. Jonatas assumiu o risco, assumiu as consequências de ser descoberto pelo pai para que Davi não morresse. E Davi, como rei, soube honrar a sua palavra. Davi, como grande amigo de Jonatas, soube honrar a aliança que fez com ele, de ser fiel a ele e à descendência dele. Então, Davi já se mostra ali como um rei que é fiel àquilo que promete. Ele se lembra e ele vira para o servo dele e fala: tem alguém? E o servo fala: tem um aleijado. Tem alguém que já não serve mais para nada. Tem alguém que está inapto. Tem alguém que não serve mais. E onde ele está? Ele está em Lodebar. Está lá na terra do esquecimento. Está lá naquele lugar onde ninguém jamais se lembra dele. Ele não serve para nada e ele está esquecido, jogado. Davi manda trazer ele de volta. Só que é interessante a gente analisar que Mefibosete, por mais que ele estivesse aleijado de ambos os pés e deixado na terra do esquecimento, não foi para isso que ele foi gerado. Não foi para isso que ele foi criado. Mefibosete, ele foi gerado, ele foi esperado como neto do rei, como aquilo que seria rei um dia. Aquele que seria rei um dia. Ele não nasceu para viver às margens da sociedade, jogado num canto e escondido. Ele não nasceu para viver do jeito que ele vivia. E aí, o que aconteceu? Por que ele foi parar lá?
por causa de decisões de outras pessoas, por causa da fuga de outras pessoas, por causa do medo que outras pessoas sentiram daquele rei sem nem conhecer o caráter dele. Era muito comum naquela época, os reis que eram levantados, eles se apossavam, ou que eles tomavam o reinado, eles se apossavam de tudo que era do rei anterior, das mulheres, dos servos, das crianças, faziam de todo mundo escravos. Eles eram sanguinários muitas vezes, eles eram maus com aqueles que tinham ficado. E aquelas pessoas ficaram com medo e fugiram. E nisso a ama, que não estava mal intencionada, ela só queria salvar aquele menino. Ela pega ele com 5 anos, carrega no colo e ele cai. E é nessa queda que ele fica aleijado e é assim que ele vai parar em Lodebar. Mas ele não foi feito para isso. E aí vocês podem estar se perguntando agora, como confiar no favor desse rei, né? O rei Davi era um rei humano, mas o rei dos reis, a quem nós servimos, ele é aquele que nos chama para perto. Não importa onde a gente esteja, não importa em que condições a gente esteja, ele quer que a gente se sente à mesa dele. Então como? Como confiar no favor do rei? Simples, porque a gente sabe o rei a quem a gente serve. A gente sabe que se Davi foi fiel ao que ele prometeu, muito mais o rei dos reis vai ser. E o texto traz 3 características que eu quero destacar aqui para vocês. Primeira característica de Davi, que mostra que ele já apontava para o rei que haveria de vir e que seria fiel, cumpridor de promessas. Primeira característica, um rei fiel, não importa quanto tempo passe, não importam as circunstâncias, ele cumpre suas promessas. Lá em Números 23, 19, a palavra de Deus vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Em Deuteronômio 7:9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Segunda característica, um rei que resgata improváveis de lugares que ninguém jamais se lembraria e o traz para sentar à mesa com ele. Romanos 5, 8, 10 e 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E 1 Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Terceira característica, um rei que lança fora todo o medo e te dá lugar de filho. A palavra de Deus vai dizer em João: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em João, no capítulo 1, também vai fazer a referência ao medo. Eu não vou ler por causa do tempo que já está avançado, mas vou deixar aqui para vocês. João, capítulo 1, 12 e 13. E 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. E aí, a que conclusão chegamos? Por causa da queda, todos nós fomos destituídos da graça de Deus e fomos separados dele. Porém, Deus, em seu misericordioso plano de redenção, ele deu o seu Filho unigênito para nos trazer para perto de novo. Lá em 1 Coríntios 15 vai dizer: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo serão todos vivificados. Deus, ele não se importa de onde nós saímos. O mundo, ele vai querer nos chamar pelos nossos defeitos, vai querer nos chamar pelo nosso passado, mas o Senhor escolheu nos chamar pelo nosso nome. Então, se alegre por estar na presença de Deus. Se alegre porque um dia, lá como diz em Lucas, na parábola do filho pródigo, você estava longe, e Deus te chamou para perto. Você chegou pedindo perdão, dizendo que não era digno, e Ele mandou te botar um anel no dedo, te vestir com uma túnica, te mandou sentar à mesa. E a minha pergunta para você que eu quero deixar nessa noite é:
Você já está na presença de Deus. Você já é filho. Que lugar que está te faltando deixar para que você sente à mesa e desfrute de todas as promessas que o Senhor tem para você? Aleluia!